Bom, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre Activity e o ciclo de vida. Então, basicamente, o que é uma Activity? É um componente de aplicativo que fornece uma tela com o qual os usuários possam interagir. Então, nas nossas aplicações, conforme a gente for desenvolvendo um programa, nós temos as Activities, E nos programas e nas aplicações Android, nós temos, então, esse componente inserido dentro do nosso aplicativo. Ao longo do curso, a gente vai desenvolver, provavelmente até desenvolver mais do que uma activity, vai criar outras activities, porque nós podemos ter funções diferentes para cada componente. Então, o conceito da activity é basicamente isso, é uma tela, é um componente aplicativo. E baseado nesse conceito da activity, nós temos o que se chama de recursos, de componentes. Por exemplo, aqui eu citei alguns, como um botão que efetua alguma ação. Então, dentro dessa tela nós temos um botão, ou nós podemos ter, por exemplo, discar um número de telefone, tirar uma foto, visualizar um mapa, mandar um e-mail. Então, são características baseadas nos recursos que a gente pode adicionar nessa activity, nessa tela. Ok? E aí, quando nós criarmos os programas, vocês vão ver que tem uma estrutura inicial, e ela contém métodos. Então, nós temos o método onCreate, está relacionado ao método da criação, quando é criada a activity, E também nós temos esse método que é o setContentView. Esse setContentView, a gente vai fazer uma configuração nele. A gente pode passar um parâmetro de uma view. E nós podemos configurar um layout, tá? O layout, então, vai ser a parte relacionada ao design, da nossa aplicação, onde vai aparecer os componentes que a gente quer que apareça. E lá a gente vai fazer essa configuração. Quando chegar na programação, fica mais fácil de entender. Então, aqui eu coloquei o layout, o arquivo XML, ele contém o código com os recursos visíveis da tela. Ok? Então, imagine que aqui tem a nossa tela, a nossa activity, e aí eu tenho, por exemplo, 2 botões. Tá? Esses botões aqui, eles foram adicionados nesse arquivo de layout XML, que por sua vez é configurado aqui nesse setContentView. Ok? Então, aqui eu tirei essa estrutura básica, uma estrutura conhecida na linguagem de programação Android, que mostra exatamente isso, o método onCreate chamado, e aqui o setContentView, eu passo esse formato aqui, que é r.layout. E aqui, esse destacado em roxo, o ActivityMain, nesse caso aqui, é o arquivo XML. Então, é assim que você referencia esse arquivo XML que você vai criar lá na sua aplicação, com os seus componentes, com os seus botões, ou qualquer outra coisa que tiver, Existem inúmeros recursos. E aqui você configura então o layout da sua Activity. E aqui eu tirei esses conceitos aqui tudo da documentação Android lá, que tem disponível. É só para vocês terem uma ideia do ciclo de vida da Activity. Tá? Não precisa decorar, não precisa gravar nem nada do tipo, é só para fins de conhecimento mesmo, de mais ou menos como é que funciona o ciclo de vida da Activity. E quando vocês têm então ela sendo chamada, nós vamos ter o método onCreate, quando a Activity é criada pela primeira vez, ele vai para o onStart e o onResume, antes de inicializar a interação com o usuário. E aqui seria quando a nossa Activity, a nossa tela, o nosso programa está rodando, nesse momento aqui. Se ela continuar rodando, vai ficar trabalhando normalmente, então de acordo com a programação que você fez, ok? E aqui, por exemplo, se nós tivermos uma outra activity que vem para o plano de frente, a frente dessa activity que você está vendo, que o usuário está verificando, é chamado o método onPause. Depois dessa tela que foi inserida à frente dessa activity principal, nós retornarmos para ela, então a activity ela volta para o método onResume. Okay? E aqui também nesse diagrama ele mostra outros caminhos, que o ciclo de vida da Activity pode tomar. Nós temos também o método onStop, quando a Activity não está mais visível ao usuário, que por sua vez chama o método onDestroy. E aí a Activity é finalizada. Okay? Aqui ele também mostra que o ciclo de vida da Activity ele pode ser retomado
ele pode também chamar o método onRestart, né? Dependendo do que for feito no programa. E se ele for chamado, ele vai então reiniciar, chamando o método onStart e depois o onResume, e aí novamente Activity. Obviamente isso aqui acontece muito rápido. Isso aqui é uma abstração do que exatamente acontece lá no processamento da aplicação. Vejam que os nomes são muito fáceis de identificar, né? Create, Start, Resume, Pause, Stop, né? Destroy e onRestart, né? Exatamente isso que os métodos querem mais ou menos passar, esse conceito do que ele está fazendo. E aqui também tem um dado interessante, que se nós tivermos aplicativos que precisam de mais memória, né? O sistema operacional ele pode terminar o processo, né? Matar esse processo do aplicativo para liberar recursos de memória. Se acontecer isso, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá de novo para o método onCreate, que vai chamar o método onStart, que vai chamar o método onResume, e aí que vai apresentar a nossa Activity. Isso aqui é apenas um breve conceito para vocês conhecer essa estrutura, mas é importante também para saber o quê? Que em alguns determinados programas, e talvez a gente venha a fazer dentro do curso, a gente faça o quê? A gente sobrescreva algum método, porque esses métodos eles podem ser sobrescritos. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma aplicação que quando a Activity, a aplicação, a chamar o método onPause, eu quero que dentro desse método ele efetue, por exemplo, a parada de um determinado recurso que está sendo utilizado, porque isso faz com que o sistema operacional, né, ele libere esses recursos que não estão sendo utilizados, porque a aplicação está no método onPause. Da mesma forma, você poderia ter alguma aplicação que dentro do método onResume, né, quando ela é chamada novamente, antes de mostrar a tela, Active Running, nós inicializamos um processo, algum método. Isso depende de cada aplicação. Mas se a gente fizer isso, provavelmente a gente vai fazer em alguma aplicação, e aí vocês vão lembrar, né, desses métodos, né? Quando eu disser, nós vamos só sobrescrever o método onResume ou o método onPause, ou seja, qual o método que a gente vai sobrescrever, e aí eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso, e o porquê que vocês fazem isso também, e quais os comandos que vocês vão utilizar. Então acho que essa aula seria isso aí, dar esse breve conceito para vocês ter na bagagem de conhecimento aí da linguagem de programação Android.